Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. E falar sobre Jesus é sempre muito bom, ainda mais nesse mês e no dia de ontem, em que nós justamente estamos comemorando o nascimento de Jesus. E isso é um aspecto muito importante para a gente falar sobre a realeza do Mestre. A nossa sociedade ainda vive o materialismo com muita força. Então, precisamos sempre relembrar o que é o dia 25 de dezembro, simbolicamente o que ele representa, o nascimento de Jesus. Precisamos trazer novamente para dentro dos nossos corações o que representa a vinda do Mestre há mais de 2000 anos. Nossa sociedade se deixa levar pelo materialismo e envolvido na festa do Natal, que é muito bela, muito bonita, mas nós precisamos relembrar sempre, estarmos atentos o ano inteiro sobre o Mestre Jesus, que é a razão de nós estarmos hoje todos aqui conversando, dialogando e refletindo sobre o Evangelho de amor do Mestre Jesus. Ele que veio a estar entre nós em corpo de carne há mais de 2000 anos atrás, numa atitude de desprendimento, de humildade, de um amor incondicional. Por quê? Porque um espírito da hierarquia dele não necessita mais estar num corpo como o nosso. Um corpo bruto, grosseiro como o nosso, com várias limitações para um espírito que já atingiu uma evolução imensa. Então, a entrega, o sacrifício do Mestre foi enorme. E a gente precisa sempre relembrar isso, a presença dele, o amor dele, a fraternidade, a paciência, a compreensão e compaixão desse ser para com todos nós. E lembrar sempre que ele é o governador do nosso planeta. É aquele espírito que tem, dentro da hierarquia, o governo deste planeta, que está sob a sua responsabilidade, consequentemente o desdobramento todo que advém disso, que age diretamente sob a orientação de Deus. Então, que nós possamos sempre ter nos nossos corações um agradecimento e um amor imenso ao Mestre pela presença e pelos ensinamentos dele enquanto esteve aqui e que permanecem até hoje. A vida missionária de Jesus, ela aconteceu durante 3 anos. 3 anos, dos 30 aos 33 anos que a história nos diz. Um período, se nós formos pensar, muito curto para que você consiga realmente transmitir um ensinamento de uma profundidade enorme. Mas como ele conseguiu? Exatamente por ser o espírito que ele é. Então, em pouco tempo, ele conseguiu transmitir tudo o que ele precisava naquele momento para o nosso povo e para nós. E aí se passam mais de 2000 anos e nós ainda estamos conversando sobre o Mestre Jesus, sobre os seus ensinamentos, sobre tudo que ele deixou ao passar por aqui. E é importante que a gente rememore dentro dessa história aquele momento lá atrás, como estava acontecendo, para que a gente possa compreender a realeza de Jesus. Quem é esse ser? No tempo de Jesus, o que aconteceu antes do Mestre vir? As escrituras antigas, as profecias nos diziam que viria um Messias, e esse Messias, ele iria salvar, libertar o povo judeu, da dominação dos romanos. E
eles esperavam isso, em Escritura já estava relatado tudo isso. E que seria como esse Messias. Aí a gente vai entender por que aconteceu tudo. Existia uma expectativa desse Messias, que ele seria um libertador guerreiro, que lutaria para libertar o povo do jugo da dominação romana que era aquele momento, que teria uma ação política de poder sobre o governo, que traria prosperidade ao povo hebreu. Ou seja, seria um político, um guerreiro que lutaria e libertaria o povo hebreu. Aí vocês pensam o seguinte, a gente começa a pensar se existia toda uma expectativa de um Messias que viesse assim, ou seja, aquele que é ungido por Deus, aquele que vem abençoado por Deus, que está descendo com essas características, que viria numa carruagem, que viria com armas, que lutaria, que determinaria guerras para libertar um povo. E aí o que acontece? Jesus nasce dentro de uma estrebaria, numa manjedoura, de uma forma simples, de um pai carpinteiro e de uma mãe simples e amorosa. Como o povo acreditaria que aquele homem poderia ser o Messias esperado? Como? Ele não veio num palácio, ele não nasceu em tecidos de seda, banhados em ouro, cuidados, com poder, com mando, com tudo. Não tinha exército. Cadê o exército de Jesus para enfrentar todo aquele povo e libertar o povo judeu? Não tinha. Não tinha. Então, justamente Jesus nasce nessa simplicidade, demonstrando qual era o objetivo da vinda dele. Já começou com o nascimento dele. Daquela forma, a gente começa a observar o trajeto de Jesus, sem posição social, sem dinheiro, sem mando, sem exército, sem força física. Ou seja, era esse, na verdade, o Messias esperado por todo aquele povo? Não. Definitivamente não era. Não era esse Messias. Mas aí, o que vai acontecendo que é extremamente importante durante aquele período, né, messiânico dele? Repara, Jesus, pela angelitude dele, pela magnitude espiritual, ele penetrava profundamente nos nossos espíritos. Ao falar, ao tocar, ao conversar, Jesus então irradiava o amor incondicional dele e que tocava profundamente os nossos corações, porque muitos de nós já estivemos lá, estamos hoje aqui, porque ainda não conseguimos aprender a lição que o Mestre nos ensinou. Estamos hoje aqui novamente repetindo, como numa escola, para ver se a gente aprende. A gente está repetindo. Vai chegar um momento que a gente vai efetivamente o quê? Despertar. Então era um dos objetivos do Mestre Jesus ao vir à Terra, era despertar dentro de cada um de nós a semente plantada pelo Criador. Porque quando Deus nos cria, Ele planta uma semente dentro de cada um de nós. Somos todos iguais, lei da igualdade. Todos iguais. E dentro de cada um tem uma semente que precisa ser nutrida, protegida, regada, mas regada segundo as leis divinas. Se for regada, nutrida, fertilizada segundo as leis divinas, o que vai acontecer? Ela cresce, ela se desenvolve, ela dá folhas, dá frutos, fica belíssima e a gente evolui.
A questão é que a gente acaba não nutrindo essa semente de forma adequada. E ao não nutri-la de forma adequada, ela não se desenvolve bem. Ela se desenvolve de forma precária. E aí a gente não acelera o nosso processo de evolução. O que Jesus veio então fazer? Ele veio estar entre nós para estimular o despertar dessa semente dentro de cada um de nós. Ele veio acordar dentro dos nossos espíritos justamente esta semente plantada por Deus. Os Espíritos nos dizem que onde é que estão escritas as leis divinas? E o que é que eles nos dizem? Na nossa consciência. Se a gente seguir as leis divinas, dá tudo certo. Dá tudo certo, sempre. A questão é que a gente não segue. A gente muda o trajeto, o caminho, a jornada, e a gente quer fazer o nosso próprio caminho. Porque a gente tem um livre-arbítrio. Mas quando a gente quer fazer muita coisa diferente, a gente se perde do básico, do essencial. E aí sai fora da linha, sai fora da lei divina. É quando a gente sofre com aquilo que a gente precisa provar, no sentido de provação e de experienciar. O sofrimento no nível que a gente vive nesse mundo não é esperado nem desejado por Deus, de maneira nenhuma. A gente sofre mais do que a gente precisa, pela nossa ignorância, por não seguirmos justamente as leis divinas. Não é para ver tanto sofrimento como a gente vive. Isso é uma escolha, pela nossa ignorância, pela nossa falta de despertar diante de Deus. E aí Jesus, ele vem, ele não traz lança, ele não traz espada, ele não luta, ele não briga. Ele é calmo, tranquilo, manso, pacífico, amoroso, compreensivo, caridoso, perdoa. Pronto. Não era nada disso que se desejava. Mas aí, o que acontece? Se você tem um profeta como ele, naquela época existiam muitos profetas, muitos, tá? Inclusive até com o nome de Jesus também. Jesus era um nome comum naquela época de Jesus. Era um nome comum. Foram encontrados vários túmulos daquela época escrito Jesus. Era comum, era um nome comum. Então, existiam muitos profetas, mas ele era diferente. Então se acreditava que ele ia começar a caminhada dele, e aí os judeus achavam, não, é mais um profeta que vai se perder no caminho e vai acabar. Só que não. Era Jesus, o Cristo. E aí, quando ele começa a pregação dele, começa a evangelização dele, começa a tocar profundos corações, e aí não é mais a superficialidade, é a profundidade do ser, aí pronto. Aí o ser humano começa a sentir que algo diferente está acontecendo. E as pessoas começam a segui-lo, começam a acompanhá-lo, para ouvir, porque aquilo está tocando profundamente no espírito. De alguma forma, aquilo está trazendo ao meu espírito algum movimento, alguma coisa diferente. Esse ser está me tocando profundamente, as palavras dele, o que ele vem dizer. Óbvio que isso, naquele momento, gera para o poder religioso judaico uma ameaça. Porque Jesus não lutava por dinheiro, por posição social, por bens, pelo materialismo, de maneira nenhuma. Ele nunca se colocou contra ninguém. Dai a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Foi isso que ele disse. Ele não veio trazer a guerra, ele não veio trazer a espada, ele não veio trazer a divisão no sentido das pessoas se afastarem. Ele veio justamente confirmar a lei divina. Ele não veio negar nada, ele nunca fez isso. Porque ele não veio para a discórdia, ele veio para a união. E quanto mais ele trazia as pessoas para próximo, quanto mais ele acolhia a todos nós,
no seu amor incondicional, não importava quem fosse, a diferença que tivesse, raça, sexo, cor, profissão, quais as falhas, quais os crimes que teríamos cometidos, quais os pensamentos piores do mundo, os nossos sentimentos que tivéssemos sentido. Ele não fazia distinção. Somos todos filhos do mesmo Deus. Jesus fazia isso. Acolhia, trazia para o colo, aceitava todos como eram e como somos. Foi isso que ele fez. Neste momento, isso cria dentro daquela ordem religiosa uma ameaça. Muitos seguidores, muitos discípulos, questionando padrões, questionando atitudes, pensamentos e sentimentos, e mais, colocando as pessoas para pensarem, para refletirem sobre a própria existência, sobre a própria vida. Foi isso que Jesus fez. A revolução que o Mestre causou naquele momento é uma revolução do Espírito, para que o Espírito pudesse despertar, acordar da sua anestesia e pudesse então começar a pensar: o que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Qual é o meu objetivo nesse mundo? Afinal, nós estamos todos aqui com um objetivo. Existe um planejamento reencarnatório para cada um de nós. É importante que dia após dia a gente possa pensar sobre isso. Quando acordarmos, nós possamos parar um minuto e pensar: meu Deus, o que eu estou fazendo nesse mundo? Afinal de contas, qual é o objetivo da minha existência? Aqui eu vim. O que eu estou realizando de bom? Será que os meus passos aqui estão de acordo com o que é pregado dentro do Evangelho cristão? Será? Não é? O que eu posso fazer para melhorar? Quais são os pontos que eu preciso trabalhar dentro de mim para fazer as mudanças necessárias? Essa conversa nós precisamos estabelecer diariamente com Deus, e aí nós vamos estabelecer com a gente mesmo. Isso é ao longo de todos os dias, vários momentos do dia. E ao deitarmos, principalmente ao dormirmos, estabelecemos a oração também, de uma nova reflexão sobre o nosso dia, como foi, o que a gente fez, deixou de fazer, o que eu causei de problemas e danos ao meu semelhante, quais foram as palavras ásperas, amargas, duras, que eu dirigi para um próximo meu. Será que podia ter sido diferente? Será que eu podia ter falado de uma outra maneira, de uma outra forma? Será que amanhã eu posso me desculpar com a pessoa com quem eu tratei mal? Será que a gente pode se entender? Jesus foi nos ensinando isso tudo, e isso que Ele queria que nós fizéssemos. Reconciliai com o teu adversário enquanto está a caminho. Jesus pedia isso. Por quê? Para que a gente vai permanecer em brigas e discussões, levando isso o resto da vida? E a gente faz isso, permanece longos períodos e anos da nossa vida, sem falar com uma pessoa que a gente, de repente, tem uma diferença, um desentendimento, e quando vai ver, não tem o menor sentido aquilo, é uma coisa superficial que pode ser superada, e a gente fica empurrando e levando aquilo, não sei quanto tempo para diante, e não abre um espaço dentro do coração para poder perdoar. E aí esse ser de luz, esse ser angelical, trazendo justamente o princípio da realeza dele, que não é a realeza material, não é a realeza temporal, não é a realeza dos reis, dos imperadores, dos dominadores, dos governadores, não é. É a realeza moral. Essa é a realeza de Jesus. Esse ponto que o Mestre veio tocar em nossos corações é pensarmos sobre a questão moral das nossas vidas, porque a questão material, a gente é literalmente soterrado pelo materialismo. A todo instante a questão material, ela está atravessando as nossas vidas. A gente, se não quiser, mas mesmo assim o materialismo ele nos leva todo dia adiante, nos empurra. Se a gente não parar, não fizer uma resistência, não travar o corpo e olhar e dizer: Deus,
preciso elevar o meu pensamento, mudar o caminho, pensar em outras coisas, elevar o pensamento a padrão vibratório para a espiritualidade superior. Porque senão a gente vai ficar num padrão vibratório que não é saudável. E Jesus, ele nos ensinou isso, é o quê? Elevar o nosso padrão vibratório para a espiritualidade superior. Jesus a todo momento ensinava a todos os seguidores, discípulos, a todos, porque ele ensinava a amar. E aí repara, um ser desse que começa a juntar um monte de seguidores, de discípulos, que vão em massa acompanhando ele, ameaça o quê? A ordem vigente. Aí, Jesus é preso. Não seria muito difícil na nossa sociedade se ele viesse outra vez. Provavelmente seria preso outra vez. Foi preso e ele é levado à presença de quem? Pilatos. Pôncio Pilatos era o então governador da Judéia naquela época. Era o poder romano, que dominava com o exército, com todo o seu poder. Os judeus levaram até ele, porque queriam que ele fosse julgado, crucificado e morto. Pilatos então recebe Jesus e afirma para Jesus que ele era o rei dos judeus. Diz que você é o rei dos judeus, você é o rei dos judeus. E Jesus disse a ele que... Jesus pergunta, você que está dizendo isso ou são as outras pessoas? Pilatos, depois Joana de Ângeles vai nos esclarecer, ele queria saber quem era Jesus, porque diziam que Jesus era uma ameaça. Então ele começa a dizer que Jesus era o rei, e Jesus diz que ele queria saber se era Pilatos aquela opinião, se era das outras pessoas, como se Jesus dissesse, assuma o que você está dizendo, assuma o que você está afirmando sobre o ser rei. E Jesus diz para ele que o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é daqui. Então, havia uma afirmativa de que ele era o rei dos judeus, que inclusive está lá na cruz, INRI, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Aquilo era uma ironia que foi colocado na cruz de Jesus. E, na verdade, o que acontece? Pilatos, naquele momento, quer saber se ele é o rei. Jesus diz, meu reino não é daqui. Ele não entende muito bem o que ele queria dizer, mas era justamente isso. Jesus está dizendo que, olha, não é isso que eu estou governando. Não é nada disso, não é o materialismo, não são as posições sociais, não é o dinheiro, não é nada disso. O meu reino é outro. Eu vim aqui por uma questão moral, por um outro trabalho. Ele diz, eu vim testemunhar a verdade. Jesus diz isso. O que ele afirma aí? Que ele veio testemunhar o quê? As leis divinas, e a verdade é divina. Jesus veio para justamente afirmar tudo aquilo que está dentro das nossas consciências, que são as leis divinas. E aí a gente sabe todo o desenrolar depois do que isso vai acontecer. Mas repara o quanto é importante nós entendermos o objetivo do trabalho do Mestre Jesus entre nós. Porque senão isso vai passando pela nossa vida e a gente não vai alcançando a dimensão do objetivo dele. Jesus esteve entre nós e a base de todo o ensinamento do Mestre é o amor. É o amor. Um amor que nós ainda não conhecemos. Um amor que ainda está muito distante de nós, porque ainda somos iniciantes nesse processo de evolução. É natural isso, que a gente não consiga apreender o nível deste amor. Mas Jesus, como um bom mestre, o que ele fez? Ele ensina, sabendo que em algum momento a gente vai assimilar. Mas mais do que isso, Jesus também, ele nos ensina que cada um de nós é responsável
pelas vitórias e derrotas que nós temos nas nossas vidas. Que nós não podemos e não devemos colocar a responsabilidade sobre os nossos fracassos, sobre as nossas inseguranças, dúvidas, medos, incertezas no outro. Que é importante que a gente assuma a responsabilidade sobre as nossas vidas e façamos dela o melhor. E o melhor é podermos seguir os ensinamentos do Mestre, cuja base é justamente o amor. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo e amar a si mesmo. Esse é um ensinamento profundo do Mestre Jesus, que a gente ainda não conseguiu alcançar o que representa isso. Por que Jesus diz amar a Deus? Porque na verdade Deus é o nosso Pai, o nosso Criador. Repara, lá naquele tempo, antes de Jesus vir, Deus era visto como um Deus o quê? Carrancudo, punitivo, raivoso, vingativo. E Jesus, quando vem, ele diz, o Criador não é nada disso. Ele é amoroso, ele é compreensivo, ele é um Pai misericordioso e justo. É isso que é Deus. Então, Jesus modifica a nossa visão do Criador. E ele diz, amo o Pai. Ama o Pai porque Ele deu a vida a todos nós. Uma vez criados, nós somos imortais. Isso é importante para todos nós, porque a gente aí vai compreender essa questão do reino divino. A gente vai entender que existe alguma coisa depois daqui. A gente vai entender que existe uma vida futura, que a nossa existência, ela não se resume a esta encarnação. Isso é um fragmento das nossas vidas, é um momento que nós estamos atravessando, uma foto de uma passagem nossa. Mas a gente precisa se empenhar o máximo possível para nos melhorarmos, para que esse exercício do amor, ele se faça. Então, o amor é para ser exercitado? Sim. É para ser exercitado. A todo momento a gente está passando por essas situações. Deus coloca nas nossas vidas um monte de situações todos os dias para a gente vivenciar o amor. Mas eu amo muito meu filho, eu amo muito minha filha, eu adoro e amo um amigo, uma amiga que eu tenho, nossa, eu tenho paixão por ele e por ela. Aí é fácil. Uma pessoa que se identifica, que você gosta, que tem pensamentos parecidos, aquela empatia, você vê que é bom estar com a pessoa, isso é excelente, maravilhoso, mas essa é a parte fácil da questão. A parte para ser trabalhada mesmo dentro de nós é quando nós estamos diante de um outro irmão, e repara, Jesus acolheu todos. E ele dizia que ele estava entre aqueles que precisavam, que eram justamente os doentes, os criminosos, aqueles completamente enlouquecidos. Ele ficava no meio daqueles, dizendo, mas por que você está no meio desse? Por que você não está no meio dos sábios, discutindo sobre religião, discutindo as escrituras? E Jesus, lá não é o meu local é aqui, o meu trabalho é esse. E aí ele ensina aos seus discípulos, aos apóstolos, que eles precisam sair em jornada para justamente estarem com os povos e vivenciarem o amor. Aí, todos os dias a gente se defronta com o quê? Pessoas que a gente tem dificuldade. É no trabalho, é na família, é na rua. Quantas vezes a gente está vendo na rua, vem uma pessoa e você olha e diz, ela vai me pedir alguma coisa, ela vai falar comigo, ela vai me dizer uma coisa. Quantas vezes a pessoa tem vontade de quê? Atravessa a rua, sai fora do caminho, se distancia. Isso somos nós. Quantas vezes nós temos pessoas no trabalho que a gente tem dificuldade e a gente se afasta, não vou formar o meu grupinho, só de pessoas que eu gosto, que amo, que adoro. Aqueles outros eu não quero mais contato nenhum. Será que é isso?
Jesus, por acaso, ele fazia esse tipo de segregação? Ele separava, ele dividia. Você pode, você não pode. Eu gosto de você, você não gosta, que você tem problema, tem dificuldade. Todos nós temos. A gente tem ilusão de que a gente é melhor do que o outro. A gente tem ilusão de que a gente tem sentimentos melhores do que o outro. A gente tem ilusão de que a gente tem pensamentos melhores do que o outro. A gente vive muitas vezes numa fantasia sobre isso. E não é verdade. Se todos estamos aqui nesse mundo, é porque ainda estamos nesse nível de aprendizado. Então, muito temos que nos educar, muito temos que aprender, muito temos que viver. Até chegar a um ponto de nos libertarmos, a gente vai precisar estar em contato com vários outros seres, com dificuldades diferentes das nossas. Não sei se vocês lembram, Joana de Ângeles, na época de Jesus, ela esteve com ele e tinha dificuldades com o marido, por várias questões, e ela queria acompanhar Jesus, e Jesus disse que não era aquele momento para ela permanecer com o marido, que aquele momento era esse, que depois haveria um momento dela. E ela reencarna num outro momento, e ela realmente abraça o cristianismo, e ela então vive uma situação com o filho e tudo mais, em que ia ser queimada, né? E vamos dizer assim, o verdugo, né? Aquele que ia queimar ela, chega perto dela e pergunta para ela se Jesus, o mestre, a quem ela acreditava, se só tinha ensinado a ela a morrer. E você vê que como o aprendizado vai chegando, né? Aí ela vira para ele e diz: não, ele também me ensinou a amar você. Então, no momento crucial da desencarnação queimada, ela diz essa frase. Repara, isso aí a gente vê que o ensinamento do mestre tinha penetrado profundamente. Porque naquele momento a chance era dizer assim: olha, eu não acredito em Jesus, eu não creio nele, eu renego tudo, para ter uma morte rápida. Ia morrer de qualquer jeito, mas a morte não ia ser daquele jeito, ia ser mais rápida. Eu disse: não. Ele me ensinou também a amar você. Então, é algo assim que a gente não consegue ainda alcançar esse tipo de atitude do espírito, mas a gente vai tendo esses exemplos que nos ajudam a pensar como é o processo de evolução, como será o nosso processo de libertação, como será o nosso processo, né, de purificação. Quem repara, naquele momento que ela diz aquilo para ele, ela não tem raiva no coração, ela não tem nenhum ódio por ele, ela não estava desesperada. Ela ainda consegue dizer que aprendeu a amar aquele que é, por assim dizer, o carrasco dela naquele momento. E que foi um dos ensinamentos de Jesus no momento da crucificação. Por que Jesus se deixou crucificar naquele momento? Porque uma das questões é que ele demonstrou toda a grandeza de tudo aquilo que ele ensinou. Ele é crucificado, não guarda nenhum sentimento de ódio, de raiva por ninguém, e ainda diz: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Então ele vai até o fim na atitude que ele teve, sem medo, sem desespero, e mantendo toda a coerência espiritual dele com tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele orientou. Então a gente, quando está neste mundo, a gente é colocado em provas para que a gente exercite o amor. É fácil? Não, não é. Não é. Não é mesmo. Porque nós somos seres ainda que temos o nosso espírito ainda iniciante, ainda fica irritado. A gente tem ainda inadequação espiritual, a gente se sente estranho, a gente não se sente bem várias vezes, é um mau humor, são sensações estranhas, são sensações... É porque o que ainda existe? Um desequilíbrio dentro da gente, um desajuste. Mas isso é normal no processo evolutivo, porque é uma troca
do mal pelo bem. À medida que a gente for fazendo essa troca, é uma troca energética de cargas, e elas vão saindo e a gente vai melhorando. E com isso a gente estabiliza o nosso espírito de uma maneira mais saudável. Aí a gente pensa uma coisa fundamental. Jesus ensinou uma outra coisa que é básica para todos nós, que nós temos também muita dificuldade e que a gente só vai aprender com o tempo, que chama-se perdão. O perdão, Jesus sempre falou sobre ele. Perdoa tantas vezes quantas forem necessárias, perdoa 70 vezes 7, ele sempre ensinando isso. Ou seja, Jesus nunca ensinou, nem nunca exemplificou a luta, a violência, a guerra, a agressividade, a disputa, a discórdia, briga entre irmãos, desentendimento entre pai e mãe. Jesus, pelo contrário, o que ele dizia? Perdoa, acalma, acerena teu coração, coloca a tua mente novamente em equilíbrio e volta teus pensamentos a Deus. Acalma isso dentro de ti. Bem-aventurados os pacificadores. A gente, quando passar a se pacificar, a gente vai pacificar o outro e pacifica o mundo. Nosso mundo está precisando de muita paz. Muita paz. O ser humano está permitindo que tudo que é mais primitivo dele, mais cruel, mais selvagem dentro de si, vem à tona atualmente. Isso não é bom. Não é bom. Precisamos seguir o que o Mestre orientou sobre a paz. Pacifiquemos os nossos corações e vamos pacificar o mundo em que nós vivemos. Vamos pacificar o nosso ambiente de trabalho, vamos pacificar a nossa família, vamos pacificar tudo à nossa volta. O Mestre nos ensinou isso. E aí ele fala sobre um perdão, que é difícil para a gente, porque a gente sempre acha que está certo, a gente sempre acha que a gente não pode ser criticado, que a gente nunca pode receber uma censura, que a gente está sempre correto. E aí sabe o que acontece com a gente? A gente recebe uma crítica, a gente recebe uma censura, aí a gente guarda aquilo dentro do coração. Fica aquela mágoa dentro do nosso coração. É como se você tivesse rachado o vaso dentro da gente e dói, fere. Aí vem um segundo ponto que o ser humano tem. A gente, ao invés de se libertar disso, como Jesus nos ensinou, se reconcilia com o teu adversário enquanto estás a caminho, não. Aí a gente começa a nutrir aquela mágoa. A gente começa a alimentar e fertilizar aquela mágoa. Como? Pensando sobre aquilo. A gente acorda, pensa sobre o que aconteceu ontem. Por que ele me disse isso? Por que ele me falou isso? Poxa, eu não mereço isso. Eu sou uma pessoa boa, não. Isso aí está errado. Eu não mereci que fosse feito. Poxa, eu estou chateado com ele, eu estou com raiva, eu estou com isso. Aí a gente começa a entrar num círculo vicioso de pensamento. E esse pensamento, se a gente for ver, ele fica assombrando a nossa mente durante o dia, semanas, meses. Aquilo vai e aquilo volta, aquilo vai e aquilo volta, aquilo vai e aquilo volta. Uma assombração. Sabe o que acontece? A gente vai alimentando isso dentro da gente. Só que quando a gente alimenta essa planta, crescem espinhos. E esses espinhos têm veneno. Aí a gente acha que a nossa mágoa, o nosso ressentimento, a gente vai conseguir atingir o outro. Que com isso eu vou atingir o outro. Com minha mágoa ele tem que entender, que ele vai compreender. Não vai compreender nada. A gente está se ferindo. Porque aí esse sentimento fere, machuca, dói. E a gente fica vivendo uma dor, um ferimento interno. Gente, se eu estou pensando sobre isso, e os Espíritos nos dizem que pensamento é energia, e essa energia que ela faz a comunicação nossa com o mundo espiritual conosco. Se ela é uma energia que atravessa o universo
e que avança infinitamente, ela atinge o nosso perispírito e atinge o nosso corpo. Se atinge o meu corpo, atinge os meus órgãos. Se atinge os meus órgãos, atinge as minhas células. Se atinge as minhas células, atinge todo o metabolismo do meu corpo. E aí, a gente adoece. Não se entende por que tanto câncer hoje se tem na humanidade. Tanto câncer que a humanidade tem. Mas como é que estão os nossos pensamentos? Como é que estão as nossas mágoas? Como é que estão os nossos ressentimentos que nós guardamos dentro do nosso ser? Aí sabe o que acontece? Aquela energia de mágoa atinge uma célula, por exemplo, do fígado. Quando ela bate aquela energia ali, aquela célula que era responsável pelo metabolismo lá do fígado, de fazer todo o trabalho hepático, ela para, recebe uma descarga, deixa de fazer o que ela está fazendo, como se a pessoa levasse um choque. Você está fazendo alguma coisa que leva um choque, você para de fazer, e aí ela, desordenadamente, começa a tomar decisões por si mesma. Vou me multiplicar. Aí ela se multiplica. De uma vira 2, vira 4, vira 8, vira 6. Há uma desorganização do centro daquela célula, do núcleo dela. Ele se degenera, ele perde o equilíbrio e aí se multiplica. Mas a célula tem função? Nenhuma. Aí você começa a crescer um tumor, porque a célula se multiplica desordenadamente, sem função. Aí vai crescendo, 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 e você tem o tal do tumor, que é um crescimento anormal das células, que pode ser benigno ou maligno. Mas quando é maligno, aí que não funciona mesmo. Não tem função. E aí a gente começa a adoecer com aquilo dali. E dali elas vão para outros lugares e vão atingindo outras partes do nosso corpo. E o meu pensamento continua ruim. E o meu pensamento continua ruim. Aí depois eu desencarno. Aí eu achei que aquele câncer fazia parte da minha prova e expiação. Não. Aí eu descubro que eu criei aquele câncer nessa encarnação. Olha a confusão. Eu criei mais problema do que eu vim no meu planejamento reencarnatório. E a gente observa, a espiritualidade nos diz que cada vez mais adoecemos nesta encarnação por criações nossas, desnecessárias. Já basta tudo aquilo que a gente tem que passar, como nos diz a espiritualidade. E a gente acrescenta mais problemas ainda na atual encarnação. Então o que Jesus veio? Ele veio nos ensinar a nos libertarmos disso. Por isso que ele falou, perdoa tantas vezes quantas forem necessárias. Não vou perdoar. Impossível de perdoar. E isso que aconteceu comigo, eu não perdoo. Eu vou levar isso até o meu túmulo. Já escutei muitas pessoas falarem nisso. E aí a gente escuta aquilo e diz, meu Deus, a gente não está bem. Não é possível. Jesus ensinou que isso aí vai trazer doença, que a gente vai adoecer. Aí eu desencarno, acho que quando eu passo na porta daqui para lá, né? A gente tem ilusão também. Está tudo resolvido. Não é? A mágoa que eu tinha, o ressentimento, aquela coisa ruim, de repente, por mágica, eu morri, está tudo resolvido. Não está nada resolvido. O problema continua. Eu desencarnei e o problema eu levo só para outra dimensão. Vou ter que resolver? Vou ter que resolver. Infelizmente, vou ter que resolver. Porque não tem como avançar evolutivamente sem resolver questões pendentes. Não tem como. A gente precisa resolver essas questões pendentes. Ah, mas a pessoa me perdoou. A mágoa que eu tenho é só comigo. Não importa. Não importa. Não importa porque também nós estamos causando problema a nós mesmos. Também é um outro problema. Então não é só o outro. Não é só o outro. Jesus, quando desencarna, ele vai até as regiões mais profundas, acolhe Judas, que tinha traído ele, coloca no colo, e Jesus não teve nenhum sentimento de rancor por Judas, de nada, acolhe, adormece Judas, que estava desesperado. Da parte de Jesus, não tinha nenhum ressentimento por Judas, ele compreendeu o espírito evoluído. Judas precisou de várias encarnações para quê? Para poder limpar aquilo de dentro dele.
hoje um espírito de alta luz, mas precisou fazer isso. Por quê? Já não era mais um problema com o outro, era com ele mesmo. Ele precisava aprender que aquilo tudo que ele realizou não foi uma coisa boa para si, nem para todos. E aí a gente passa por isso também. Quando o outro não perdoa, a coisa se complica, a gente sabe disso. Se complica mais ainda, porque além do problema com a gente tem um problema com o outro. E isso daí, gente, não parece uma bola de neve, tá? Isso vai crescendo com o passar dos anos, das encarnações, que vai sendo levado indefinidamente. Tem que ter uma parada nisso daí. E a gente leva isso daqui para o outro mundo, e no outro mundo a gente está lá e pensando na mesma coisa, e continua influenciando aqui, daqui a gente influencia lá. Ou seja, Jesus veio ensinar que isso não é bom, que a gente precisa mudar isso pelo nosso próprio bem-estar, que a gente não deve tratar um mal com outro mal. Jesus veio ensinar que a gente trata o mal com o bem. Foi isso que ele veio trazer para a gente, e ele ensinou isso a todo momento. Jesus nunca revidou nada, nunca desejou mal a ninguém. Nem no momento em que a gente está falando da prisão dele, em que ele é preso no monte, em que Pedro puxa a espada e corta um pedaço da orelha do Malco, Jesus manda o quê? Pedro, embainha a tua espada. Naquele momento, Jesus poderia ter dito, né? Vamos lá, vamos lutar, vamos brigar, vamos... Jesus não falou nada disso. Pedro, embainha a tua espada, porque eu tenho que cumprir o que meu pai determinou. Tranquilo, se deixou levar e foi preso. Acalmou a todos, trouxe tranquilidade, acerenou os corações, não estimulou nem instigou a guerra, a luta, a discórdia. Imagina, ia ser uma coisa sanguinária naquele momento. Diferente de nós. Nós estamos sempre buscando algum tipo de compensação. E a gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa parar com esse tipo de atitude. A gente precisa melhorar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Precisamos refletir, sentar, revisar as nossas vidas para tornarmos as nossas existências aqui melhores. Foi isso que o Mestre veio aqui nos ensinar. Senão a gente não aproveita o que está sendo falado na doutrina. A doutrina dos Espíritos, ela é um manancial esclarecedor para cada um de nós. Mas cabe a cada um de nós podermos utilizar isso nas nossas vidas. Não adianta nada eu estar falando aqui e sair daqui e eu fazer coisas completamente diferentes dessas que estão sendo faladas. Eu preciso me empenhar em ser melhor. Aliás, quando a gente se envolve com a doutrina, a gente assume mais responsabilidades. A gente sabe disso. Porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, quanto a gente mais reflete, quanto a gente mais pensa, mais a gente se esclarece. Eu não vou poder chegar lá do outro lado e dizer assim, eu não sabia. Eu não sabia que isso que eu fazia tinha consequências assim tão grandes, sabe? Eu desconhecia isso. Não tem como. A gente lê tudo isso aqui que nos esclarece, que nos traz vida, que nos traz entendimento e compreensão para o nosso espírito. A gente bebe nessa fonte, a gente se alimenta nessa fonte que foi Jesus. É o Evangelho cristão que nós estamos falando aqui. É a realeza de Jesus. Essa é a verdadeira realeza de Jesus. É a sua realeza moral. É todos esses ensinamentos que Ele nos deixou para que a gente possa efetivamente fazer transformações nas nossas vidas. Ah, mas minha vida é muito difícil, minha família é complicada, meu filho, minha mãe, meu pai. Não está aí por acaso. Não estamos por aí por acaso. Ah, meu relacionamento com meu filho, nossa, é a coisa mais complexa. Não estamos aí por acaso. Não é. Tem tudo pensado, foi tudo organizado, foi tudo planejado para que essa vivência acontecesse e que a gente possa ter a coragem e o amor, a fraternidade, a compaixão, a paciência
de podermos vivenciar aquilo que Deus colocou diante de nós. Quer ver uma coisa? A gente falou de câncer. Quer ver uma doença que hoje está imensa no nosso mundo? São as demências. Cada vez mais o ser humano desenvolve demência, degenera o cérebro, as células cerebrais morrem, são destruídas. A gente pensa que são expiações, provas, mas também são fruto do que pensamos. As células cerebrais são células muito sensíveis, muito estimuláveis, e que pensamentos que vão se somando, que vão se agravando dentro da nossa mente, influenciam o nosso cérebro de forma decisiva, intoxicam, destroem, degeneram, necrosam, morrem as células, desfazem-se as conexões das células nervosas. E aí a gente vai perdendo memória, vai perdendo entendimento, vai perdendo compreensão, vai parando a nossa mente e vamos dependendo do amor, da fraternidade, da compaixão do próximo. E às vezes o próximo não é nem um parente consanguíneo. Às vezes o próximo é um cuidador, uma pessoa que aparentemente não tem nada a ver com a história, mas que tem tudo a ver com a história também. Mas repara, mesmo que a gente crie doenças, Deus coloca sempre uma solução para que seja feita para nós. Se eu criei uma doença como uma demência e degenerei o meu cérebro, haverão aqueles que irão cuidar de mim. E se a gente estiver diante dessa situação, que a gente possa abrir o nosso coração, o nosso espírito, para justamente acolher um irmão nessa situação. Porque eu não sei se amanhã eu posso desenvolver uma demência. Eu gostaria muito que alguém cuidasse de mim. Então, para que isso aconteça, eu tenho que me empenhar para poder cuidar do outro. Isso é uma coisa importante. É a gente exercitar essa fraternidade. Que esse hoje, não é? Como São Francisco nos diz, pois é dando que se recebe. Mas se hoje eu cuido, se hoje eu tenho amor para cuidar, amanhã sou eu que estou precisando. Porque a gente acha que a gente não vai precisar. Não, o outro está mal, o outro está ruim, é o outro que está mal. Não, eu estou... Não, isso inverte. Isso inverte. Hoje é o outro que está precisando, amanhã serei eu. Então é importante que a gente entenda isso. Hoje o outro está doente, amanhã pode ser eu que esteja doente. E aí como é que eu estou tratando a pessoa hoje? É com respeito, é com carinho, com atenção, com paciência? Ou estou sendo irritado, nervoso, mal-humorado, indisciplinado? Então é importante que a gente pense sobre as nossas atitudes, os nossos pensamentos, para que a gente possa realmente ter uma atitude cristã. Atitude cristã é isso: amor acima de todas as coisas. E, na dúvida, que a gente volte sempre aos ensinamentos do Mestre Jesus. Ele, como nos diz o Espírito, é o nosso melhor modelo e guia que nós já tivemos aqui nesse mundo. É o nosso governador. Estejamos na dúvida, vamos ao Evangelho. Lá vai estar tudo escrito qual é o melhor código, qual é o melhor manual de conduta que a gente tem que ter nesse mundo. Sempre uma conduta cristã espírita. Que a paz do Cristo possa estar em nossos corações e que possamos sempre pensar no Cristo todos os dias. Que o Natal realmente seja diário, na lembrança do nascimento do Mestre que esteve entre nós, no seu amor, na sua compaixão, na beleza que ele trouxe de esclarecimento dos nossos espíritos, abrindo uma porta maravilhosa para que nós possamos então atravessá-la para uma nova dimensão. Com muita paz.